Queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele é fiel, verdadeiro e justo. O Salmos 18, versículo de número 2, nos diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. A palavra de Deus nos mostra algo maravilhoso para todos nós. E o Senhor é a nossa rocha. Ele é aquele que nos pode ajudar no meio das tempestades. Entendemos que muitos, nesta pandemia, têm vivido momentos difíceis, momentos turbulentos, aflições, angústias. A Bíblia nos mostra que houve um momento em que os discípulos de Jesus passaram por um momento de tempestade. E não foi um momento fácil. Eles estavam no barco e a tempestade estava assolando o barco com muita violência. E eles ficaram desesperados, atordoados. Muitas vezes somos afligidos por tempestades também. E creio que ninguém gosta de passar por tempestades, mas as tempestades fazem parte do nosso amadurecimento, crescimento na fé. A Bíblia diz lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Naquela tempestade, muitos discípulos não entendiam que Jesus era o Senhor, o Deus conosco. Não me recordo exatamente a fonte, mas alguém já disse com muita propriedade que as pessoas que conviveram com Jesus nos seus dias não compreendiam o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, um nome que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles tinham dificuldades de compreender Jesus como Deus. Nós que não vimos Jesus morrer na cruz, mas temos certeza que Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor que pagou o preço do nosso resgate, que sofreu e andou sobre o mar, e que Ele tem poder para acalmar as tempestades da vida. Hoje, nesta mensagem, nessa reflexão, entendemos que Jesus passou pelos mesmos sofrimentos dos homens.
E ele também estava sendo participante das necessidades humanas, como descanso, como alimento e também passando pelas tempestades da vida. Mas uma coisa precisamos entender, que na tempestade que os discípulos estavam enfrentando, ao invés de estar com medo, ele estava descansando. Como homem, ele passou pela tempestade. Ele passou pelas aflições da vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, também nós podemos vencer. O fato é que os discípulos ficaram desesperados, ficaram tribulados e até mesmo inconformados com Jesus, pois no momento da tempestade ele estava descansando. E tomaram uma atitude, foram lá despertar o Mestre, despertar o Senhor Jesus. E Jesus disse: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Não sabem quem eu sou? Não sabem que eu criei tudo isto e que a minha criação me obedece? Uma declaração forte para os seus discípulos. Eles não entendiam que o Filho de Deus estava ali com eles. A Bíblia nos mostra e declara que o Senhor Jesus fez uma declaração para todos os seus discípulos, que ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, no último versículo. E ali naquela indagação, naquela pergunta de Jesus, houve uma tensão dos discípulos para com o Senhor, e o Senhor mostrou para eles que era poderoso para acalmar as tempestades, acalmar o mar. E foi isso que aconteceu. E eles ficaram impressionados com o poder que se manifestava através da vida do Mestre. E eles disseram: quem é este que tem poder, para acalmar os ventos e o mar? Hoje também enfrentamos nossas tempestades das mais diversas naturezas. Tempestade dos problemas da vida, tempestades da pandemia, tempestades que muitas vezes nos leva ao desespero.
E não são poucas as vezes que as ondas se agigantam e quer fazer com que nós venhamos a nos ensurdecer diante das lutas. Então, ao contrário dos nossos discípulos que estavam naquele barco temendo, o melhor é nós confiarmos que Jesus está no barco, que Ele tem poder para acalmar a tempestade para acalmar os ventos contrários que muitas vezes nos assola. Devemos entender que Jesus está conosco. Ele é o Deus divino, Ele é o Senhor. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele não só é Deus, mas como homem de carne e osso passou por todos os piores tipos de luta. Foi assolado pelos piores sofrimentos e venceu todos. E tendo ele passado por todas essas lutas, por todas essas dificuldades, pôde muito bem compreender e perceber como se o sofrimento fosse nele mesmo. E ele, mesmo sendo Deus, como homem, tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas lutas. E é por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele é o Senhor que pode nos dar a bênção, a vitória em meio à tempestade. Quando você e eu estamos em problemas, o melhor caminho é olharmos para Jesus, orarmos e clamarmos a Ele, dizermos as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, porque Ele tem poder para cuidar de nós, assim como Ele cuidou dos discípulos nesses momentos difíceis da tempestade. Ele é poderoso também para acalmar a minha e a sua tempestade. Lance sobre ele toda a sua luta, a sua tempestade, a sua ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar você com a verdadeira paz, que excede todo o entendimento, essa paz que vem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, não perca a fé e fique firme com o olhar voltado no Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e que tem poder para transformar a nossa tempestade em calmaria e trazer uma paz maravilhosa sobre a cada coração que entrega o seu caminho a Ele. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus.